Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal de videoaulas de álgebra linear, especificamente falando hoje da nossa 13ª aula. O assunto vai ser base e dimensão e alguns assuntos relacionados a isso, como completamento de base ou dimensão do espaço-soma, enfim, que a gente vai ter que dividir em duas partes para não ficar muito comprido. Então, essa aula, ela é uma continuação tecnicamente explícita das aulas anteriores, porque o conceito de base, ele depende do conceito de ser LD ou LI, então isso tem a ver com a aula 12, né, com a nossa 12ª aula, e além disso tem a ver com subespaços gerados, que é um assunto também de aulas anteriores. Então, o que seria uma base, né, tecnicamente falando, qual é a definição matemática de uma base de um espaço vetorial? O que é a dimensão? Então, nessa primeira parte, nós vamos tratar do que é e como verificar se um conjunto dado é uma base ou não de um determinado espaço vetorial. Então, já vou colocar aqui a bancada. A definição por si só, ela é simples, porém, se você não tiver assistido às aulas anteriores e vier nela, você vai ficar confuso, porque essa é a definição direta do que é uma base. Então, o que é uma base? É um conjunto S dentro de V. Então, das aulas anteriores, eu vou lá pegar um espaço, V1, V2, V3, Vn, é um conjunto S de vetores, de tal forma que esse conjunto S, conforme está escrito aqui, é LI, e além disso, o S gera V. Ou seja, se eu for pegar um conjunto finito, se o S for um conjunto finito, então, se o meu S for um V1, V2, um conjunto V1, V2, Vn, eu sei que esse S é LI e que, além disso, o S, para quem lembra da notação, gera todo o espaço vetorial, ou seja, o V1, V2, V3, Vn gera o espaço V. Quer dizer que todo vetor, daí é onde é o nome base, todo vetor do espaço V pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1, V2, V3 e Vn, desde que eles sejam LI. Perfeito? Desde que seja um conjunto LI. Então, a definição é simples. O que é uma base? É um conjunto que é LI e que gera o espaço. Ou seja, a gente precisa mostrar que, dada a combinação linear, dada a combinação do vetor nulo como combinação linear dos vetores de S, a única solução é 0, 0, 0, isso é ser LI. E que, além disso, todo vetor de S pode ser escrito como combinação linear, perdão, todo vetor de V pode ser escrito como combinação linear dos geradores de S. Certo? Então, são duas combinações que a gente tem que lidar, de gerador e de LI. Então, esses primeiros exemplos, já vou pegar aqui o primeiro exemplo, inclusive está aqui na mesma folha. Eu quero verificar se esse conjunto do R2 é uma base de R2. Para quem já tem uma ideia lá de VGA, já sabe de lata que esses caras é uma base do R2, mas VGA a gente trabalha com coisas de terceira dimensão, então não é só calcular um determinante, porque aqui nem vai dar um determinante 2 por 2, então vamos no conceito geral, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com polinômios, né, na lista de exercícios com matrizes e assim por diante. Então, primeira coisa que eu preciso verificar para ver se um conjunto ele é uma base é se S é LI. Verifique se é uma base, se o conjunto. Bom, como que eu verifico se um conjunto é LI? Vou da aula passada, pego o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Simples assim. Abro essas contas para cair no sistema linear. Alfa menos beta igual a 0 e alfa mais beta igual a 0. Caio nesse sistema linear. Pessoal, aí a gente vem e faz a matriz do sistema. 1, menos 1, 1, 1, alfa, beta, 0, 0. Chama essa matriz aqui de A, né? A gente pode chamar ela de qualquer coisa. E a gente calcula o determinante da matriz A. Por que a gente calcula o determinante da matriz A? Porque, repetindo o que eu já falei em aula passada, como isso aqui é um sistema homogêneo, ou ele tem uma única solução, que é a 0, 0, e, portanto, o conjunto é LI, ou esse determinante é igual a 0, 0, e esse sistema tem infinitas soluções, e, portanto, o conjunto S é LD. Então, esse determinante aqui vai ser 1
menos 1, 1 e 1, a gente vê claramente aqui que esse determinante vai dar 1, menos 1 vai dar mais 1, esse determinante dá 2, que é diferente de 0. Logo, a única solução do sistema é alfa igual a 0 e beta igual a 0. Só que esse sistema origina dessa equação, portanto, a única solução aqui do vetor nulo como combinação linear dos vetores de S é 0, 0, portanto, esse conjunto é LI? Sim. Primeira das condições foi satisfeita. Agora eu tenho que ir para a segunda. Vamos virar a folha aqui. Segunda. A segunda condição é o seguinte: S gera V? É a pergunta que a gente precisa se fazer. O S gera V? Então a pergunta é: dado um XY pertencente ao R2, é possível encontrar alfa e beta pertencente aos reais, tais que, veja bem qual que é a diferença do caso anterior para esse. No caso anterior, no caso 1 do LI, eu queria ver se os vetores de S podia ser escrito como combinação linear, o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Aqui eu quero saber se todo vetor de R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S. Perfeito? Os vetores escritos como combinação linear dos vetores de S. Existe uma diferença, que não é o vetor nulo, tá, gente? O vetor nulo a gente analisa para ser LD. Então, lembrando lá de subespaço gerado, da aula de subespaço gerado. Eu estou querendo saber como que eu sei que esses dois vetores geram um conjunto S. Quando eu encontrar alfa e beta, que no caso depende de x e y, tá? Ou seja, todo x e y pode ser escrito como um alfa, beta, vezes o conjunto S de geradores. Então, se eu conseguir mostrar que existem alfa e beta que satisfaz todo o vetor do xy como combinação, todo o vetor xy de R2 como combinação linear dos vetores de S, morreu o meu problema. De novo, eu vou cair no sistema, só que vocês vão perceber que a matriz do sistema é a mesma. Então, aqui já tem alguma deixa. Ó. Então, vai dar alfa menos beta é igual a x, e alfa mais beta é igual a y. Montando aqui o sistema linear, isso vai ficar 1, menos 1, 1, 1, alfa, beta igual a xy. E como a gente já tinha dito, o determinante da matriz é 2, que é diferente de 0. Certo? Que é 2, que é diferente de 0, né? A matriz A sendo essa daqui. Logo, veja bem que aqui não é mais 0, 0. Esse sistema ele tem solução única. Só que as variáveis do sistema são alfa e beta. X e y são constantes, é fixa, porém é variável. Vamos colocar assim. Quem que é a variável do sistema? É alfa e beta. Então, eu vou encontrar alfa, beta em função de x e y. Então, o alfa é alguma coisa x com y. O beta é alguma coisa com x com y. Porque esse aqui é como se fosse aquele b do sistema AX igual a B. Então, eu vou obter uma coisa em termos de x e y. Logo, o sistema tem solução única, porque o determinante é diferente de 0. E isso daqui já garante que o V é gerado por esses dois vetores. Pessoal, por quê? Porque, tecnicamente, se esse sistema tem solução única, quer dizer que existe um único alfa que depende de x e y, que vai ser substituído aqui, e um único beta que depende de x e y, que vai ser substituído aqui, de tal forma que todo x e y pode ser escrito como combinação linear de um cara, 1, mais um cara, menos 1, 1. Ou seja, todo de x e y ele é gerado por 1 e menos 1. Só para vocês entenderem, aqui já é o suficiente para falar que S gera V? Sim. Aqui agora é um balãozinho só por curiosidade. O meu alfa é x mais y sobre 2. O meu beta é y menos x sobre 2.
de forma que todo xy pertencente ao R2 pode ser escrito como x mais y sobre 2, 1, mais y menos x sobre 2, menos 1, 1. Perfeito? O que eu quero colocar aqui para vocês, com esse balãozinho aqui, ó, são as duas soluções. Tá? Aqui já morreria o exercício, aqui é um adendo, é um adicional, tá? Eu encontro, como eu sei que esse sistema tem única solução porque o determinante é diferente de zero, se você aqui pode resolver por Cramer, né? Dá, rapidinho, dá para resolver por somar as duas equações, que é um sistema simplesinho de resolver. Você vai encontrar essas duas soluções para alfa e beta. E aí é onde você vai substituir no alfa e beta do problema original. Você quer saber justamente se é possível encontrar um alfa e beta, que nesse caso dependa de xy. Então quer dizer que todo xy, por exemplo, o 1, 1. O 1, 1 vai ser, ó, 1 mais 1 sobre 2 dá 1. Então dá 1 vezes esse, mais 0 vezes esse. Dá o 1. Se você pegar o 1, 2, ó, 1 mais 2, 3. Vamos pegar 1 e 3, que é mais fácil de fazer conta. 1 mais 3. 1, 3. É 1 mais 3, 4 por 2. É 2, então vai dar 2, 2. Aí aqui vai dar 1 e 3. Então 3 menos 1 dá 2. 2 aí menos 1 e 1. Então você encontra sempre constantes para todo xy que você encontrar aqui. Perfeito? Então, esse cara é uma base? Sim, é base porque eu mostrei que é LI e mostrei que gera. Perfeito? Então, assim, na verdade, para mostrar quem é a base, não é difícil. Vamos pegar aqui agora o espaço de polinômios, para a gente não se perder. É muito parecido com a aula anterior, né? Só que além de ser LI, tem que gerar o espaço. Aqui a ideia é a mesma. A ideia aqui é a mesma. Então, primeira coisa que eu vou verificar aqui, para verificar se esse conjunto S é uma base do espaço de polinômios de grau até 3, né? Ó, tem um cubo aqui, enfim. Um polinômio de graus até 3, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é SLI. Para verificar se o SLI, como que a gente fez na aula passada? Eu peguei o vetor nulo do espaço, que aqui no caso é o P3R, então vai até o 0x ao cubo, e escrevo ele como combinação linear dos vetores de S. Mais beta, que multiplica 3 menos x mais 4x quadrado, mais colocar na linha de baixo. Gama menos 2 mais 3. Opa, aqui tem 4 vetores, né, gente? Ó, a vírgula me enganando aqui, ó. Aqui é um P3 e esse é um P4. Beleza? Mais, vamos chamar de lambda, x menos 3x ao cubo. Então, essa seria a combinação linear. O que a gente fez na aula passada? A gente colocou termo independente em evidência, x em evidência, x quadrado em evidência, x ao cubo em evidência, e caiu no sistema linear. Quando a gente colocar os termos independentes em evidência, só tem alfa mais 3 beta menos 2 gama. Isso. Alfa mais 3 beta menos 2 gama. Mais, vamos colocar o x em evidência. Vai dar menos beta mais 3 gama mais lambda. Ó, aqui não tem x, ó, menos beta mais 3 gama menos mais lambda. Tá aqui. Mais, vou colocar o x ao quadrado em evidência agora. X ao quadrado vai dar menos 2 alfa mais 4 beta. Só tem esses dois aqui e aqui. E não tem x quadrado. E mais x ao cubo. Colocando x ao cubo em evidência, a gente vai ter alfa menos 3 lambda. E isso tem que ser igual a 0 mais 0x, 0x quadrado, 0x ao cubo. Com isso, a gente vai cair aonde? Nesse sistema linear aqui, ó. Alfa mais 3 beta menos 2 gama igual a 0. Menos beta mais 3 gama mais lambda igual a 0. Pessoal, lembrando que agora eu estou fazendo isso aqui, ó. Termo independente tem que ser igual a termo independente. Então, isso é igual a 0. O termo que acompanha o x tem que ser igual ao termo que acompanha o x. Então, isso igual a 0. O termo que acompanha x ao quadrado, menos 2 alfa, mais 4 beta, é igual a 0. E, por fim, alfa menos... Eu estou deixando, assim, meio espaçado, para justamente ficar aquela ideia de que o alfa vai embaixo do alfa, o beta embaixo do beta, gama embaixo do gama e o lambda embaixo do lambda.
Quem que é a matriz do sistema aqui? Montando a matriz do sistema, a gente tem 1, 3, menos 2, 0. 0, menos 1, 3 e 1. Menos 2, 4, 0, 0. 1, 0, 0. Menos 3. 0, menos... Tô conferindo aqui, menos 2, 4, 0. Isso, certinho. Pessoal, essa matriz aqui, que é a matriz... Vocês podem ver que eu já peguei só a matriz do sistema. Tá vendo que eu já nem escrevi mais o sistema. Por quê? Reforçando, eu acho que é a última vez que eu vou falar isso. Essa é a matriz associada a esse sistema, que é um sistema homogêneo. Sistema homogêneo ou tem solução única ou tem infinitas soluções. Se for solução única, ou seja, quando o determinante é diferente de zero, todo sistema tem solução única. Por ser homogêneo, só existe a solução 0, 0, 0, 0. E, portanto, esse conjunto é LI. Se esse determinante for diferente de zero, quer dizer que o sistema tem infinitas soluções e, portanto, esse conjunto S é LD. Moral da história, a gente só precisa da matriz do sistema. Venho aqui, calculo o determinante dela, que eu já vou falar para vocês para ganhar tempo, dá 86, é diferente de zero, portanto, esse conjunto é LI. Sim. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar se S gera V. Como que funciona isso? Pego um elemento genérico do P3R, então A mais bx mais cx quadrado mais dx ao cubo, ou A0 mais A1x, A2x quadrado, enfim. Será que existem alfa, beta, gama e lambda pertencente aos reais, tais que o P de x... aliás, eu vou escrever o P de x na forma, o P de x pode ser escrito como combinação linear dos vetores do S, que, para não ter que virar folha, eu já vou colocar aqui para vocês quem que é quem. Beta, 3 menos x mais 4x quadrado. Gama é menos 2 mais 3x. Lambda, x menos 3x ao cubo. Opa! Esqueci de subir a folha aqui conforme eu escrevendo. Tá aqui. Então, para verificar se S gera V, então, dado um polinômio qualquer do espaço V, genérico, tá vendo? Ó? Será que existem escalares de tal forma que todo polinômio de V pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S? Se sim, S gera V. Se não, se eu não encontrar escalares, tá? Aí é o problema de não gerar. Perfeito? De não encontrar os escalares. Então, aqui é únicos, tá, pessoal? Aqui, no caso, precisa ser solução única. Então, o que vai acontecer aqui agora é o seguinte. O que a gente precisa verificar aqui é o seguinte. É, de novo, fazer a distributiva e colocar os termos independentes. Só que quando você fizer exatamente isso, vocês há de concordar comigo que aqui do lado direito dessa igualdade é exatamente o lado direito dessa daqui. A única diferença que vai dar é que vai dar exatamente esse mesmo sistema, vai dar exatamente esse mesmo sistema aqui quando eu abrir as contas, afinal de contas o lado direito é o mesmo. Só que ao invés de 0 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo, agora é um elemento genérico de S, que é A mais BX mais CX quadrado mais DX ao cubo. Ou seja, eu vou obter o mesmo sistema, é importante eu fazer isso daqui, então vamos lá. Isso aqui vai dar, ó, o mesmo sistema, ó, abrindo as contas, as mesmas contas, eu vou obter alfa mais 3 beta menos 2 gama igual, vou deixar aqui agora, A, B, C e D. Termo independente com termo independente, termo com x, menos beta, mais 3 gama, mais lambda da B, menos 2 alfa, mais 4 beta, igual a C, e alfa menos 3 lambda igual a D. Perfeito? Nesse sentido, de novo, a minha matriz é 1, 3, menos 2. 0, menos 1, 3 e 1,
menos 2, 4, 0, 0 e 1, 0, 0, menos 3, que como a gente já viu, o determinante dela é 86, que é diferente de 0. Isso implica que o sistema tem solução única, que aqui é o que a gente precisa, única de quem? Para alfa, beta, gama e lambda. De tal forma, então, que esse cara gera o V. Portanto, esse cara é base? É base. Tá? Só a nível de curiosidade, por isso que eu falo que às vezes vocês não precisam resolver o sistema. Vocês não precisam resolver o sistema. Esta solução aqui, conforme a gente for resolver o sistema, porque aqui tem que vir, né? Na hora que vai resolver o sistema é alfa, beta, gama, lambda igual a A, B, C, D. Como o sistema não é mais homogêneo, vai ficar vários A's, B's multiplicados por 2, por 3, somados aqui. Na matriz aumentada, quando a gente vai resolver o sistema. A solução que a gente chega, inclusive, aqui, ó, de novo, famoso, só uma observação, famoso balãozinho. A gente chega aqui, o alfa, por exemplo, ó, dá 36A mais 24B, eu resolvi o sistema, tá, gente? Só tô colocando por curiosidade a solução. Mais 8D, tudo isso dividido por 86, o que já era inspirado por Cramer, né? Sempre aparece dividido. O beta, ele vai dar, vou ter que colar aqui, 18A mais 12B mais 11C mais 4D, tudo isso dividido por 86. O gama vai dar A mais 15B mais 3C mais 5D sobre 86. E o lambda, por fim, 12A mais 8B menos 7C menos 26D sobre 86. Isso aqui, ó, é apenas para que vocês entendam que essa seria a solução única de cada um dos alfas, betas, gama e lambda que aparece aqui no sistema. Então, quer dizer que eu consigo escrever cada cara de forma única, trocando os alfas, betas, gama e lambda por essas expressões. Então, por exemplo, aqui, ó, veja o alfa. O alfa depende de A, B, C e D. O beta também. Então, quando eu colocar no lugar do alfa essa expressão que eu encontrei aqui, resolvendo o sistema, aqui vai dar um número que depende exatamente do A, B, C e D que está aqui. Então, se, por exemplo, se for o polinômio 1 mais 1x mais 3x quadrado mais 9x ao quadrado, eu vou pegar o 1, o 2, o 3 e o 9 aqui, que seja do A, B, C e D, e vou substituir aqui, nessa expressão maluca, obter o alfa. Vai dar um número. Um número vezes um polinômio, um número vezes um polinômio, um número vezes um polinômio, um número vezes um polinômio. Ou seja, qualquer ABCD aqui pode ser escrito de forma única, como combinação linear desses vetores. Perfeito? E, para a gente finalizar, no caso aqui, esse terceiro exemplo, para depois eu entrar na questão das bases canônicas, tá? Eu quero verificar se esse conjunto, ele é LI, se é uma base. E aqui agora é um conjunto de matrizes, perfeito? Pessoal, não é porque é matrizes, eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui, para não enrolar muita aula, não é porque é um conjunto de matrizes que vai ser diferente. O que a gente precisa verificar? Se o conjunto, ele é LI ou não. Então, o conjunto B de matrizes, ele é uma base? Primeiro eu preciso ver se ele é LI. Pego o vetor nulo como combinação linear dos vetores de B. Então, ó, o vetor nulo no espaço de matriz é a matriz nula. Como é M2R, é duas linhas, duas colunas. Então, tá aqui. Esse é o vetor nulo. Como combinação linear dos vetores de S. O que eu vou fazer? 0 é igual a alfa mais 2 beta. Primeira linha do sistema. 0, ó, alfa mais 2 beta mais 0 dá 0. Segunda linha do sistema. Vou vir para o 1, 2 aqui. 0 é igual a alfa mais beta mais gama. Alfa mais beta mais gama dá 0. Perfeito? E assim eu fiz com o 2, 1 e o 2, 2. Ó, dá 0, 0, gama, 0. Então quer dizer que o gama já deu 0. Tá vendo? Ó, só que já dá para você perceber já, né? Gama já deu 0. E, ó, 0, 0, 0, 2 lambda dá 0. Então quer dizer que o gama é 0,
o lambda é 0. Se o gama é 0, só sobra esse sisteminha 2 por 2, e tecnicamente a gente poderia resolver ele e vai dar 0 e 0. Mas, como eu estou ensinando pela matriz, peguei a matriz do sistema, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, calculei o determinante dessa matriz, deu diferente de 0, deu menos 2, esse sistema. Então, o sistema tem solução única e, por ser homogêneo, alfa, beta, gama é igual a 0. Quer dizer, então, que esse conjunto ele é Li. Perfeito? Segundo, será que toda matriz A, B, C, D pode ser escrita como uma combinação linear dos vetores de S, de B, no caso aqui agora? De novo, você vai abrir aqui a direita, que é a mesma direita daqui. Só que agora, ao invés de ser 0, 0, 0, é uma matriz A, B, C, D qualquer no espaço de MC2R. Quando você fizer isso, o sistema dá o mesmo. Aí aqui, ó, até coloquei A, B, C, D, porque que seriam para descobrir a solução do sistema. Esse sistema tem solução única, porque o determinante de A é diferente de menos 2, então gera. Acabou, então gera. E aqui eu coloquei, por curiosidade, quem são os valores de alfa, beta, gama e lambda. Significa o seguinte, ó, menos A mais 2B menos 2C. Qualquer que seja a entrada A, B, C, D, esse alfa está dependendo de A, B e C. Então, vai ter um número vezes a matriz, um outro número vezes a matriz, um outro número vezes a matriz e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, assim a gente mostra que esse cara é uma base. Perfeito? Quando que não vai ser uma base? Quando falhar uma das duas. Perfeito? Quando falhar uma das duas. Quando que falha uma das duas? Quando o determinante aqui é igual a 0, que no caso eu vou ter infinitas soluções, portanto, o conjunto é LI, LD. Se for LD, já é uma das coisas para não ser base. Perfeito? E quando não gera. Pessoal, quando não gera, significa que esse sistema aqui, que a gente vai colocar, ele não vai ter solução. Ou seja, eu não vou conseguir encontrar A, B, C e D, para esse caso particular aqui, por exemplo, que satisfaça o sistema. Perdão. Eu não vou conseguir encontrar alfa, beta, gama e lambda, que depende de A, B, C e D, que satisfaçam esse sistema. Perfeito? Então, o que seriam bases canônicas? Bom, moral da história. Tem um teorema que garante que todo espaço vetorial tem uma base. Todo espaço vetorial tem uma base. Então, alguns resultados que a gente vai ver adiante precisa que eu pegue uma base do espaço. E não importa. A gente tem um teorema que chama teorema da invariância, que eu vou falar dele já já, que existem infinitas, já falando dele, existem um espaço vetorial, ele tem infinitas bases. O mesmo espaço vetorial tem infinitas bases, elas todas distintas. Então, quando a gente for resolver problemas lá adiante, nas próximas aulas, diagonalização de operadores, transformações lineares, ou qualquer coisa do tipo que vai envolver base, eu só preciso pegar uma das infinitas bases que o espaço tem. E dentro de cada espaço vetorial em particular, existem as famosas bases canônicas. Pessoal, canônico aqui é sinônimo de a mais simples possível. A melhor base para se fazer conta. É a base mais linda, mais fácil de se pensar dentro de um espaço. Aqui agora, eu não estou me comportando, eu não quero me comportar para provar que é base. Eu já estou afirmando que é base. Quais são as bases canônicas, as mais simples, as mais fáceis de se trabalhar entre as infinitas bases que um espaço vetorial tem? E aqui eu elenquei algumas delas, que geralmente são os espaços vetoriais que a gente está trabalhando. Lá em V3 é a famosa base IJK. Quem que é o IJK? É o vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1. Isso daqui é a base canônica de V3. Existem outras bases em V3? Sim, mas qual é a base mais fácil possível de fazer conta? É a base IJK. O conjunto vazio, a base dele é o que a gente chama de espaço vetorial trivial nulo. Quando o conjunto for vazio, a gente fala que a base é apenas gerada pelo zero. Então, isso aqui quase a gente não vai trabalhar. Isso aqui é mais a nível de curiosidade. Qual que é a base canônica, veja bem, do M2R? Daqui a pouco eu vou falar do M3, do M4 e generalizar. Quem que é o M2R? Percebam que quantos vetores tem na base do M2R? Tem 4 vetores, 4 matrizes. A base canônica do conjunto M2R é 1,
na primeira entrada, na A11. Todas as entradas iguais a 0. Passa para a segunda matriz. Aonde que foi parar esse 1? Na A12. Todas as entradas iguais a 0. Passa para a próxima matriz. Aonde que foi parar esse 1? No A21. Ou seja, eu vou passando de matriz por matriz e vocês vão percebendo que a base canônica de um conjunto de matrizes do M2 é você pegar o 1 e andar em todas as posições, criando, no caso, n quadrado matrizes. Ou seja, n é 2 aqui. Quantas matrizes eu tenho? 4. 4 matrizes, 2 por 2. Em cada uma das entradas é igual a 1 e todas as outras são iguais a 0. Se eu tivesse, por exemplo, no M3R, quantas matrizes eu tenho no conjunto M3R? Eu tenho 9 matrizes. Por que 9 matrizes? A primeira delas seria a matriz. E a próxima, já vou colocar aqui uns 3 pontinhos que vocês já entenderam a ideia. Seria eu pegar esse 1, colocar aqui, tem a segunda matriz, coloco aqui, eu tenho a terceira, ou seja, eu vou ter 9 matrizes, porque eu preciso andar com esse número 1, como são matrizes 3 por 3, né? Pera lá, o espaço é de matrizes 3 linhas e 3 colunas, então os vetores têm que ser matrizes 3 por 3, beleza? São os geradores. E além disso são LI, que é base, né? Então eu coloco um aqui e assim por diante. Isso pode ser generalizado para o conjunto MNR. Perfeito? Pode ser generalizado para o conjunto MNR. Que aí, no caso, eu vou ter N linhas e N colunas. Então, no caso, quantos vetores eu vou ter aqui dentro? Bom, se aqui eu tinha 4 vetores, aqui eu tinha 9, percebam que 4 é 2 ao quadrado. Percebam que 9 é 3 ao quadrado, que é justamente a quantidade de linhas e colunas multiplicadas. Então, aqui eu vou ter N vezes N, que é igual a N ao quadrado, matrizes dentro desse conjunto de geradores. Perfeito? Professor, última observação. E se fosse o conjunto de matrizes M por N? Como que fica o conjunto de gerador? Pessoal, da mesma forma. Só que agora, a minha matriz, no caso, ela é M por N. Eu vou ter 1 na primeira entrada, 0, 0. Aí aqui o resto é tudo 0. Só que essa matriz aqui, agora, ela é M por N. E assim por diante. Até eu chegar na última, que também é M por N, que também vai ser 1. Por exemplo, vou colocar um exemplo particular aqui, ó. Imagina que a gente tem... Qual é a base canônica do M32? Vamos pegar uma fácil aqui. Vai dar 5 matrizes. 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é 1, 0, 0, 0, 0, 0. 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2. Então, falta um R, né? Vírgula. Qual que é a próxima? 0, 1, 0, 0, 0, 0. Qual que é a próxima? 0, 0, 1, 0. Ou seja, o 1 vai andando nas entradas. Até eu chegar na 0, 0, 0, 0, 0 e 1. Perfeito? Então, essa daí é o conjunto. E aqui, no caso, eu tenho 3 vezes 2 igual a 6 matrizes. Então, no conjunto M de Maria por N, né, eu vou ter M vezes N matrizes gerando. Perfeito? Próximo. Próximas matrizes. R3. Essa é a base canônica do R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só por questão, quem que seria do R2? É 1, 0 e 0, 1. Essa seria do R2. Por que eu coloquei do R3? Porque para falar do R2 ficava mais fácil, né? Ou seja, eu tenho 2 vetores com 2 entradas. Eu tenho 1 e 1, 0. 1, 0 e 1. Aqui eu tenho 3 vetores. 1, 0, 0. Ou seja, aqui a primeira entrada é 1, o resto é 0. Parece com as matrizes, né? A segunda entrada é igual a 1, o resto é 0. A terceira entrada é 1, o resto é 0. E se eu tivesse no R4? Os R4, os vetores têm 4 coordenadas. Uma x, y, z, t, por exemplo. Então, seria 1, 0, 0, 0. Próximo, 0, 1, 0, 0. O próximo, 0, 0, 1, 0. E o último, 0, 0, 0, 1. Ou seja, eu posso generalizar isso para o Rn.
de forma que eu vou ter N vetores, onde a primeira entrada, o primeiro vetor aqui, teria 1 e o restante seria 0. O próximo seria 0, 1 e o restante daria 0. E assim por diante, até chegar no último vetor. Olha assim, aqui no caso, espera lá. Até chegar no último vetor, agora sim, que seria 0, 0, 0, 0, 1. Aqui eu tenho número 1 e n menos 1 zeros, né? Porque eu tenho que ter n números aqui, perfeito? E por fim, o espaço de polinômios, né? O espaço de polinômio, por exemplo, de grau 3. Qual que é a base canônica? Pessoal, a gente está sempre trabalhando com x, mas às vezes aparecem uns polinômios com t aí, tá certo? 1t, t quadrado e t ao cubo. É só você pensar assim, quem que é a base canônica do P3R? T elevado a 0, t elevado a 1, t elevado ao quadrado, t elevado ao cubo. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, por isso que aparece esse 1 aqui sempre, tá? Na base canônica. Então, veja bem, quantos vetores aparecem na base do P3R, na base canônica? 4. Tá? Cuidado com isso daqui, não são 3. Então, o conjunto de n mais 1, ó, Pn, é porque tem o grau 0, e a gente esquece do grau 0. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, n mais 1. É o grau 0, grau 1, entendeu? Grau 0, grau 1, grau 2. Então, a quantidade é n mais 1 elementos, perfeito? Então, essa daqui é a base de um espaço de polinômios de grau n, beleza? De grau até n. E, entrando agora aqui num resultado, tá? Para entrar no conceito de dimensão e a gente já encerra a aula. Isso daqui é importante. Tem a ver com a questão de ser LI, e a gente vai precisar muito disso na próxima aula, esse resultado. Você tem um espaço vetorial que é gerado por esses vetores V1, V2, Vn. Então, é como se o teu S fosse gerado por esses caras. Então, todo conjunto LI de V tem, no máximo, N elementos. Veja bem, o que é um espaço vetorial gerado? Gerado quer dizer que, se eu chamar de S, V1, V2 e Vn, quer dizer que o meu espaço V é gerado por V1, V2, V3 e Vn. Ele é gerado por esses caras aqui. O que ele está falando para mim é que todo conjunto Li de V, todo subconjunto Li de V, tem, no máximo, N elementos. Eu vou fazer um paralelo lá com o VGA, que com certeza vocês já viram. Tinha uma definição que falava assim, ó, vamos pegar o V, vamos escrever isso, lá de VGA, que é o espaço V3, que é o espaço lá de segmentos orientados. Pega um S1 composto por apenas um único vetor. Isso aqui pode ser LI ou LD. Lá, para quem lembra da definição de VGA, fala o seguinte, quando que um conjunto de um único vetor é LI? Quando esse vetor é um vetor não nulo e ele é LD quando é um vetor nulo. Quando você vem e acrescenta mais um vetor aqui, ó, V1 e V2, esse conjunto pode ser LI ou LD. Eu quero que ele venha LI e que eu acrescentar ele continue sendo LI. Por quê? Porque a partir do momento que ele for LD, de acordo com o que a gente viu na propriedade da aula anterior, qualquer conjunto que tem um subconjunto LD vai ser LD. E eu estou querendo mostrar para vocês que vai ter no máximo N elementos. Isso é um teorema. Então eu quero que seja LI, para que o próximo seja LI, para que o próximo seja LI. Então eu não quero em nenhum momento que ele seja LD. Até chegar no máximo N. Perfeito? Isso aqui é LD ou LI. Então, para quem não se lembra, dois vetores do V3 são LI quando eles não são paralelos, né, geometricamente falando, e são LD quando eles são paralelos. Eu pego esse S3 e acrescento mais um vetor aqui dentro. V1, V2 e V3. Isso eu estou lá em VGA agora, tá? Esse conjunto pode ser LI ou LD. Mas eu quero que ele seja LI, ou seja, um dos vetores não é paralelo ao plano formado pelos outros dois. Perfeito? Então, essa é a definição de ser LI lá em VGA, geometricamente falando. Só que quando chega lá em VGA, V1, V2, V3, V4 ou mais, eu vou colocar desse jeito, por definição, esse conjunto ele é LD. Sabe por quê?
Isso daí tem a ver com a próxima definição que eu vou colocar para vocês aqui. Tem a ver com a próxima definição. Esse teorema garante que existem, no máximo, N elementos num espaço gerado por N vetores. Então, lá em VGA, eu sei que uma base, a base de VGA, como a gente acabou de ver, é a IJK, a base canônica. Quantos elementos tem essa base? 3. No máximo, eu vou ter 3 elementos que são LI nesse conjunto. Já estou dando a ideia do que é a dimensão. Ou seja, esse espaço, ele comporta, no máximo, 3 vetores LI. Eu poderia dar a definição de uma base, informalmente falando, como sendo a quantidade máxima de vetores LI que o espaço comporta. No caso de VGA, ele comporta no máximo 3. E é por esse motivo que a partir de 4 vetores vai ser sempre LD, porque a partir de 4 vetores, qualquer vetor vai necessariamente ser combinação linear de algum outro, de acordo com o teorema que a gente viu na aula anterior. Então, isso daqui, esse teorema, é o que vai dar a ideia da definição do que é a dimensão. A dimensão de um espaço, vetorial, abreviado por DIM, de V, né? É o número de vetores de qualquer uma de suas bases. Ou seja, o V3, qual é a dimensão do V3? Do espaço de segmentos orientados, vetores, V3? É 3, porque uma base dele é IJK, tem 3 vetores. Qual que é a dimensão do R3? É 3, porque qual é uma base? Pega a base canônica, por isso que eu falei, qualquer uma base. Qual é a base canônica? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Quantos vetores tem? 3. Então, a dimensão do R3 é 3. Qual que é a dimensão do R4? Pega a base canônica do R4 e conta quantos elementos tem nessa base. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Essa é a base canônica do R4. Então, tem 4 vetores, então a dimensão de V é igual a 4. Ou seja, a gente pode vir aqui e generalizar pela definição novamente, que a dimensão é um número, lembrando que dimensão de um espaço é um número, que na verdade é a quantidade de vetores de qualquer base. E aqui, ó, coloquei aqui, por exemplo, os mais clássicos. A dimensão do V3 é 3, como a gente já tinha falado. A dimensão do espaço vetorial, que só tem o vetor nulo lá dentro, por definição, é 0. Tá certo? Porque o vetor nulo não gera ninguém. Então, a dimensão dele é 0. Perfeito? O vetor nulo, qualquer conjunto que tem um vetor nulo é LD. Então, vetor, aqui no caso, esse 0, conjunto 0 aqui, é como se fosse o espaço vetorial que tem apenas o vetor nulo. Não serve para nada, tá? Dimensão do M2R é 4. Lembram do 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 nas matrizes? São 4 matrizes, n ao quadrado. Dimensão do R3 é 3, a do Rn é n. Então, do R3 é o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 que eu acabei de falar. Uma base. Quantos elementos tem numa base do R3? 3 vetores. O Rn, R4 é 4, R5 é 5, R6 é 6 e assim por diante. As matrizes M por N, como eu já tinha dito, quantos vetores tem uma base do Rm? Da matriz M por N? Tem M vezes N. A gente já tinha comentado lá atrás. P3R, cuidado, quantos vetores tinham? T ao quadrado, T ao cubo, mas a gente nunca pode esquecer do bendito 1, que é T a 0. Porque todo vetor de P3R é um A mais BX, mais BX quadrado, mais BX ao cubo. Então, ó, 4 vetores. Então, a dimensão desses caras é N mais 1. Perfeito? E só para a gente acabar nossas aulas. Para acabar a aula, 2 observaçõezinhas. Existem infinitas bases para o mesmo espaço vetorial, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, eu comecei a aula falando desse cara aqui, ó. Vamos pegar R igual, o V igual a R2. Então, a dimensão dele é 2. Então, quer dizer que tem 2 vetores na base. Eu comecei a aula falando desse cara aqui. Vou chamar essa base agora de S-til, ó.
Esses dois são bases. Existem infinitas bases para um espaço vetorial. E essa aqui é a base canônica, né? Ó, é a base canônica do R2. E essa aqui é a base do exercício 1, do exemplo 1 que a gente fez. E o teorema do completamento, que fala que todo subconjunto LI de um espaço vetorial pode ser completado até obter uma base. Eu quero dizer isso aqui, ó. Vamos pegar um caso particular. Pega o V igual a P3R. A gente já sabe que a dimensão dele é 4. Pega esse conjunto S, subconjunto S, de P3R, 1 e X. Esse cara, ele é LI. Sabe por que eu sei que ele é LI? Porque eles são os dois primeiros vetores da base canônica desse. Agora eu vou pegar e completar com esse S1 aqui, ó. 1, X, aí de repente eu meto louco. 1 mais X. Não pode. Por quê? Porque esse conjunto ele é LD. Por que ele é LD? Porque esse cara é uma vezes esse mais uma vezes esse. Ou seja, o P3 é combinação linear do P1 e P2. E a gente viu na aula passada que qualquer vetor, que é se um conjunto tem um vetor que é combinação linear dos demais, o conjunto é LD. Eu posso completar, é a mesma ideia que eu acabei de falar com vetores ali. Pode ser LI ou LD. Esse aqui, não quero. Beleza? Então, a gente completa, olha só. Era 1 e x, né? Aí a gente vai chamar de S2. Quem que eu chamo? De x quadrado. Continua sendo LI. E agora eu venho, chamo aqui, ó, eu só estou dando um exemplo, ele pode ser completado, ó, x ao quadrado, x ao cubo. Esse cara não é só LI, mas ele é uma base, porque eu tenho 4 vetores num espaço de dimensão 4. Essa aqui é a base canônica. Então, eu só mostrei para vocês que pode ser completado. Perfeito? Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa primeira parte da aula 13. Na próxima aula, a gente vai falar da dimensão do subespaço soma e de completamento de base. Que nem, por exemplo, eu acabei de falar que pode-se completar uma base. Mas qual é o processo mais adequado para se completar uma base? Ali eu dei um exemplo. E quando eu pego um caso geral, como que a gente vai fazer esse completamento de base? Então, encontro vocês na próxima aula, na parte 2 dessa 13ª aula. Como vocês já sabem, qualquer dúvida que tiver, escrevam nos vídeos, nos comentários, que eu respondo tentando sanar a sua dúvida. Perfeito? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo e um abraço a todos.